Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje é dia 30 de maio, a última segunda-feira do mês de maio, né? Olha eu aqui repetindo, né? E nesse mês, todas as segundas-feiras, foram em intenção do nosso patrono, o senhor José Marques Garcia, né? E eu sou a Tânia, nós estamos muito felizes com vocês que estão conosco aqui na nossa sala e os nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Então, vamos iniciar a nossa reunião. Eu vou chamar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a oração inicial. Boa noite, Iraídes. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa noite, companheiros aí da casa. Encarnados e desencarnados, todos presentes, não é? E agora, então, reunidos, né? Comungando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer a oportunidade de estarmos aqui em seu santo e bendito nome. E queremos também, com gratidão, agradecer com as melhores energias ao patrono José Marques Garcia, esse espírito inestimável que cuida de cada um de nós, aí ligado nessa escola bendita. Obrigada, Senhor, porque um dia me encaminhaste até ali. Nós te agradecemos por essas inúmeras oportunidades em torno de seu santo evangelho, com nossos companheiros queridos e recebendo sempre a sua doce presença, Jesus, a nos assistir, a nos tratar, a nos abençoar. Muito obrigada, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos, Senhor, o pão material e o pão espiritual. E perdoa as nossas dívidas, como tentamos perdoar os nossos irmãos. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, pois que teu, meu Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, José Marques Garcia. Hoje encerra a festa, mas ele está sempre conosco. Gratidão, gratidão. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Que assim seja. E assim será, né? Eu vou pedir para o nosso amigo Pérez colocar para a gente o hino a Sr. José Marques Garcia, esse hino muito bonito, que todas as vezes que eu ouço, nos dá um arrepio, assim, né, de gratidão, de força, de ânimo, para a gente poder continuar a nossa caminhada, né? Por gentileza, Pérez. Boa noite, meus amigos, meus caros irmãos de doutrina. Venho hoje prestar a minha homenagem ao nosso mestre José Marques Garcia. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembrança, a nova era é uma vida, uma lição espargida para um fanal da esperança.
Franca sente sua história no ensino de uma virtude, pois a casa de saúde mostra Jesus numa glória. Marques Garcia foi forte no ideal do espiritismo. Nos versos desse idealismo, teve rumo à sua sorte. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembranças, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o fanal da esperança. Nosso abraço ao Fernando Bachur, né? Esse tenor maravilhoso, numa capela, cantando o hino de São José Marques Garcia. Não é para qualquer um, né? Que o Fernando receba o nosso abraço, a nossa gratidão, e nós usamos o Fernando, né? Essa gravação que ele fez no ano passado, nessas segundas-feiras de maio. A nossa gratidão ao senhor José Marques Garcia. Eu quero chamar agora, né, sem muitas delongas, não podemos perder tempo, vamos colocar a nossa amiga Ângela para trabalhar. Hoje a Ângela vai fazer qual é a sua dúvida do senhor José Marques Garcia sobre a vida dele. A Ângela, ela é trabalhadora da nossa casa, ela está online e presencial, né, Ângela? Durante a semana ela tem os grupos dela, que todos ficaram online, e no sábado, na reunião que é um pouquinho mais cedo, né, que é às 19h30, ela está lá na Nova Era, também ajudando nas reuniões de domingo. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bom, Ângela? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite, Tânia, boa noite aos companheiros de jornada que estão presentes, né? Com saudade imensa de cada um, mas assim, eu sei que todo mundo está aí na sua luta, quer dizer, seguindo os seus caminhos e levando à frente tudo que nós aprendemos da doutrina, né? Então, hoje, realmente, foi assim, um tirar dúvidas, foi um recordar os estudos sobre José Marques Garcia, e cada vez, cada ano que a gente vai estudando, a gente vai vendo nas entrelinhas a grandeza desse ser que um dia passou pela nossa cidade, né? Pelas nossas vidas. É muito gratificante. É um aprendizado profundo que faz a gente repensar, né? Verdade. Até eu estava numa live esse final de semana e o pessoal esquece que o senhor José Marques Garcia, ele é o fundador do Centro Espírita Esperança e Fé, e tem aí a gráfica, né? Tem o hospital, e as pessoas só lembram do hospital. O senhor José Marques Garcia foi um trabalhador e canto. E vamos começar, né, Ângela? Vamos começar. Papo para a semana inteira, né? Vamos começar. Então, vamos lá, Ângela. A primeira pergunta que nós temos, Ângela, é a seguinte. Dizem que desde a infância já era um exemplo de tenacidade, serviço e desprendimento. Poderia comentar sobre isso? Sim. A gente começa a ver a infância desses grandes espíritos, né? Então, José Marques Garcia não podia fugir dessa regra, né? Desses grandes espíritos que já chegam aqui, chegam no nosso planeta com essa função, realmente.
mas a gente vai percebendo que essa função desponta desde pequeno. Essa função nunca desponta adulto, mas sim desde pequeno. Então, o Zé Marques Garcia não fugiu da regra, né? Ele desde pequeno demonstrou ser essa pessoa com essa força enorme e com essa persistência, né? Era muito persistente. Essa tenacidade significa essa força. Ser tenaz é você não desistir jamais, é você ter isso dentro de você como uma meta de vida. Eu preciso fazer isso, eu preciso ser assim, e é assim que eu vou ser. Ele tinha isso, né? De serviço, então, a gente vai ver durante toda a noite o tanto que esse homem, né, que esse ser e esse espírito trabalhou, né? E o desprendimento que ele nos ensinou, assim, muito cedo, né? Então, dizem que ele, só do fato dele ter nascido numa família simples, né, que era uma família simples, onde todos precisavam trabalhar para retirar o seu sustento. Ali ninguém vivia de brisa, né? Todos tinham que trabalhar. Então, aí já estava a primeira lição que a vida colocaria para o pequeno José Marques, né, Garcia, naquela época, pequeno, já era o primeiro aprendizado que a vida traria para ele, né? E ele aprendeu essa lição, né? Então, os pais do Zé Marques eram os grandes mestres nessa lição do trabalho dignificante, né? Que é o trabalho que dignifica, que eleva o ser humano. Então, os pais dele, né, já eles tinham essa condição de trazer a ele esse aprendizado, né? Como ele vivia de forma simples, né? E aí vem outro aprendizado da infância de Zé Marques, que o viver simples, quando a gente fala viver simples, não é viver debaixo da ponte, não é isso que nós estamos, que está focado aqui. Viver simples é viver naquele lar ou naquele ambiente onde reina a harmonia. E quando você vive de forma simples, né, e aprendendo essas grandes sabedorias da vida, que essas são sabedorias divinas, né, nós vamos vivendo em harmonia e vamos tendo uma vivência simples, né? Então, Zé Marques Garcia trouxe, né, para nós esse exemplo. Como que ele nos ensinou como criança tudo isso? Entre os 10 e os 12 anos, o senhor José Marques Garcia ele trabalhava como candeeiro de carros de boi, ou seja, aquele que fica na frente do carro de boi, guiando os bois, né? Porque naquela época ele fazia parte dessas comitivas, entre 10 e 12 anos, então foram 2 anos. E ali ele transportava o sal, né, que era transportado e outros gêneros alimentícios, que saíam de um porto que se chamava da Venda Velha, que ficava na beira do Rio Pardo, na região entre Guaíra e Barretos. Então ele trabalhava ali. Depois ele saiu, passou a ser retireiro, nós sabemos o tanto que é difícil uma vida de retireiro, né? Quem conhece a vida rural sabe que o retireiro levanta de madrugada, né? Com chuva, com frio, de segunda a segunda, ele acaba saindo, levantando 3 horas, 4 horas da manhã, porque o retireiro é aquele que, né, tira o leite da vaca, né? E depois ele foi trabalhar como peão mesmo, peão, aquele que está dentro das comitivas, levando gado, né? O Zé Marques Garcia trabalhou um bom tempo, né? Quando fala em desprendimento, né, era uma característica dele, né? Fazia parte do temperamento do Zé Marques ser desprendido. E o maior exemplo que ele deu para todos nós, que quando o pai desencarnou, ele renunciou àquela parte que ele tinha, né, dos bens, quer dizer, a parte da herança dos bens materiais do pai, em favor dos irmãos mais novos, né, que precisavam, né, para manter as suas famílias e as suas vidas. E ele ficou só, dizem, com alguns mil réis,
e uma mula só. Foi só isso que ele ficou, né? Então, o Zé Marques Garcia, desde pequeno, era trabalhador, era constante, era amigo e desprendido, né? Então, o Zé Marques Garcia tinha essa característica. Então, essa, né, a resposta de como que ele nos trouxe tudo isso. Ângela, se o senhor José Marques Garcia nasceu na cidade de Santana dos Olhos d'Água, né, que é aqui pertinho, Porã, por que ele veio morar em Franca? Dizem que estava programado, né? Essa chegada dele em Franca era programada, estava programada. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Mas para chegar até Franca, né, o José Marques teve um caminhar, né? Então, com essas andanças dele como peão, né, e ele passava naquela região, né, ali, nessa região de Santana dos Olhos d'Água, antigamente, que seria essa região que ficava entre Guaíra e Barretos ali, né, e ele andava na comitiva. E nós sabemos que as comitivas vão parando, né, eles vão parando. E numa dessas paradas, né, ele parou na cidade de Guaíra. E lá em Guaíra, ele conheceu a Maria Freire, que seria a futura esposa dele. Dizem que também esse encontro não era por acaso, né? Era um encontro programado, né? E ele encontrou com aquela que seria sua companheira para sempre, né? A gente vê pela personalidade dela que realmente ela era a companheira ideal para ele, né? Porque esses espíritos precisam, né, de ter essas pessoas que vão entender esse desprendimento, essa responsabilidade, né? Porque eles se jogam de corpo e alma naquilo que eles se propõem, né? Então não é fácil, né? Quem está... hoje eu estava terminando os estudos, né? E comentando com a minha mãe, né? Dizendo o seguinte, né? Quando eu assumi a responsabilidade de fazer o meu trabalho perante a doutrina espírita, né? Não vamos falar quando que foi, porque, né, foi lá atrás, só para falar, foi com Dona Antonieta Barini que eu assumi esse compromisso, e ela estava em plenas atividades, né, dentro da casa, quando eu assumi esse trabalho com a Dona Antonieta Barini, de ajudá-la a levar a doutrina para frente, né, e ela falava para mim que seria um trabalho de evangelização de almas e tudo mais, eu ainda pensei, né, que naquele dia eu me senti tão feliz, mas tão feliz, e eu assumi com grande responsabilidade, né? Mas tem as pessoas que me dão esse suporte, né, para que eu possa ter essa responsabilidade de me fazer presente na doutrina, né? Então, agradeço ao meu companheiro que caminha comigo, hoje em forma limitada, mas ele está presente, me apoiando, e ele é o primeiro, como a Dona Maria era, Dona Mariquinha, né, era a pessoa que estava como suporte do Zé Marques Garcia, né? Então, eu não faria meu trabalho com tanto amor e carinho e responsabilidade se eu não tivesse um companheiro que entendesse, né, esses momentos que eu me dedico de corpo e alma para a doutrina, né? Não tem como você trabalhar. Ângela, te cortando um pouquinho, né, relembrando, a gente vê isso também em Kardec, né? A Gabi esteve ali o tempo inteiro. Então, esses missionários, quando casam, sempre tem uma companheira, não está atrás, ela está do lado. Então, não é nós, simples trabalhadores das casas, né, que temos essa função, se nós também não tivermos esse apoio, né, dessas pessoas que estão ao nosso lado, porque querendo ou não querendo, quando chegam os momentos dos trabalhos, você está dando atenção, está dando o seu amor, está dando o seu carinho, o seu tempo para outras pessoas, né? Então, essa é a grande responsabilidade que ele nos ensinou. Então, em 1891, ele casou-se,
com a Dona Maria, né? Dona Maria Freire, que passou a se chamar Maria Freire Garcia, né? Lá na cidade de Guaíra. E ele continuou, né, como peão. Quando deu em 1896, ele resolveu, com a Dona Mariquinha, né, fixar a residência, porque chegou aquele ponto, né, que a vida de peão, ele já tinha uma família, aí ele fixou residência na cidade de Nuporanga. E lá, ele começou a trabalhar no comércio de gado leiteiro, né? Então, ele tinha um pequeno rebanho e ali ele fixou, né? Mas mesmo assim, esse ramo que ele tinha adotado, esse ramo de negócio, o que fazia? Constantemente, ele fazia com o senhor José Marques Garcia, tinha um intercâmbio com os ruralistas de Franca. Tá? Então, ele já começou a ter um intercâmbio com um grupo de pessoas, né, que era também do ramo rural aqui em Franca, e ele começou já a ter esse intercâmbio. Como que ele fazia para chegar até Franca? Naquela época era a Vila Franca do Imperador, né, chamava aqui. Então, ele vinha através do corredor estadual, que seria aquele caminho por onde o gado, tudo passava por ali para chegar à Franca do Imperador. E o senhor José Marques Garcia caminhava ali também, né? E de vez em quando ele passava pelas cidades, uma delas São José da Bela Vista, né? E lá também ele teve muitos amigos, mas muitos amigos. Quando deu em 1901, né? Eu fui dar uma pesquisada, né? Porque devido ao fato, e realmente, nessa época, nós passamos por um período de seca nessa região, mas um período de seca que foi, assim, devastador, tá? Eu estava dando uma olhada, dizem que isso aqui ficou pior que o Nordeste, de tanto período seco que nós passamos. O que aconteceu? O pequeno rebanho do José Marques Garcia, infelizmente, não sobreviveu. Então, matou todo o rebanho dele, né? E nós sabemos que é o que acontece. E aí, ele teve uma das mais duras experiências da vida, que era perder tudo que ele tinha, né? Mas aí, mais uma vez, o José Marques Garcia nos trouxe uma lição, tá? O lado resignado, que ser resignado não é cruzar os braços, mas sim entender o que está acontecendo. Lógico, uma seca ninguém tem culpa, né? É fato da natureza, né? E de entendimento, que é o que nós temos que ter na vida, resignação e entendimento. O que ele fez? Como ele tinha muitos amigos aqui da área rural, né? Ele entrou em contato e resolveu tentar negócios aqui em Franca. Ou seja, ele comprou um pequeno pedaço de terra num bairro que se chamava Bairro Bom Jardim, tá? Chamava Chave das Pitas, né? Esses nomes você vai procurar, depois se transformaram, até desapareceram e às vezes transformaram em outros nomes. Esse local era bem próximo a Franca, né? E aí, nessa Chave das Pitas, né, havia uma parada das composições da Estrada de Ferro da Mogiana, quer dizer, então a Estrada de Ferro já passava, né, na cidade. E ali tinha aquela parada. Nós sabemos que naquela época tinha várias paradas, né, os trens vinham andando e paravam em pequenas estações para abastecer com água, às vezes para abastecer com lenha, né? Quem conheceu Franca sabe que em Miramontes tinha essa parada, né? O trem, né, da Mogiana, da Estrada de Ferro, para ir até, vamos supor, Pedregulho, ele fazia essas paradas, né? E Miramontes era uma que tinha, né? Então, o senhor José Marques Garcia comprou lá no bairro Bom Jardim, né, que fica próximo a Franca, né, e foi ali então foi assim que ele chegou, né, até a nossa cidade, né. Olha como que é engraçado, né, vai empurrando, né, saiu lá de perto de Barretos, né, porque foi onde ele nasceu,
Foi empurrando ele para Guaíra, de Guaíra ele se apaixonou, aí casa, vai para Nuporanga, né? De Nuporanga empurra ele um pouquinho próximo a Franca. Então ele ficou próximo, ele não ficou ainda na vila da Franca, né, do imperador, ele ficou próximo à nossa cidade. Então foi assim que ele chegou até Franca. E a gente vê também, né, Ângela, continuando aquela nossa fala, que nada é por acaso, porque o São José Marques Garcia nasceu num lar católico. Sim. E foi, a gente vê que foi em Franca que ele veio a entrar em contato com a doutrina espírita. Então, você sabe nos dizer como que foi que ele se tornou um espírita? Se tornou um espírita, e quando eu estava estudando, eu fiquei observando e lembrando de Eurípides, né? Que também se tornou espírita, mas não era espírita, então nasceu no berço espírita. Então, para se tornar esses grandes espíritas, não significa que tem que nascer dentro de um lar espírita, né? Eurípides também nasceu num lar católico. A Eurípides fazia parte dos marianos da igreja, né? Olha, pensa bem onde que ele estava. O São José Marques Garcia também era de um lar católico, como a maioria de nós viemos da religião católica, né? Foi lá que nós tivemos os primeiros ensinamentos cristãos, né? Aí alguém fala, mas cheio de dogma. Pode até ser cheio de dogma, mas nós precisávamos daquela base, né? Nós precisávamos da base, né, da igreja, né, para que nós pudéssemos, né, despertar os nossos questionamentos e correr atrás dos questionamentos, né? A partir do momento que nós não encontramos nossas respostas, nós fomos procurar respostas e chegamos na doutrina. Zé Marques Garcia não fugiu da regra, né? Ele também chegou na doutrina com esse caminhar. Dizem que quando ele aqui em Franca, ele tinha um amigo, né? Tinha vários amigos, mas tinha um que se destacou na amizade do Zé Marques Garcia, que era o professor Marleiros, tá? Esse professor Marleiros, né? Ele já participava com um grupo de amigos, né? Que tinha um grupo de amigos que participavam de reuniões espíritas, tá? Essas reuniões espíritas não eram efetuadas aonde é a Nova Era, tá? Então, a Nova Era, não é, pela biografia da Dona Antonieta Barini, que eu estava lendo, né? A Antonieta Barini fez um levantamento da vida de José Marques Garcia, né? Lá ela fala que a Nova Era não era o primeiro centro. Não é o primeiro centro. Ele foi considerado o primeiro centro porque foi o primeiro que foi registrado. José Marques Garcia teve essa preocupação de fazer estatuto, né? De ir em cartório registrar o centro. Mas já existia uma reunião que era feita, né, com esse grupo, e era uma reunião mesmo, que eles estudavam, só que eles não tinham, assim, né, o leque dos estudos, mas eles estudavam e faziam reuniões espíritas, principalmente de doutrinação. E aí, o professor Malheiros convida, né, o seu Zé Marques Garcia. Ora, vai estar aparecendo o Eurípides. O Eurípides também foi convidado a ir numa reunião espírita, né? E o Zé Marques Garcia também foi convidado, né? Isso é uma das passagens que faz ele se interessar pela doutrina, né? E ele foi. Aí ele ficou naquela reunião e ele assistiu nessa reunião à cura de uma epilética, tá? Após aquele trabalho de doutrinação do espírito, né, que ali perturbava aquela pessoa, né, a gente sabe que é um processo lento, e quer dizer, eles conseguiram doutrinar. No livro, No Mundo Maior, o André
nos mostra, ele tem um capítulo que ele fala sobre os epiléticos, tá? E ele fala, assim, que uma das causas, né, quer dizer, que não tem um que passa, dá problema físico também, mas a causa também está associada à obsessão espiritual. Tanto é que tem um capítulo que ele mostra, né, do rapaz que tinha esses ataques, né, e tinha os obsessores, mas como ele era voltado para a doutrina, o André lá nos mostra que as coisas fluíam de forma diferente para esse rapaz. Mas o André deixou bem claro que quem tem os ataques epiléticos não pode deixar de ter acompanhamento médico, tá? Não pode ficar só achando que é só doutrinar, não, porque dizem que eles conseguem afetar o cérebro, né? Físico. Então, tem que fazer o tratamento. E o Zé Marques assistiu essa cura dessa pessoa. Lógico, gente, o processo é lento e ela, com certeza, captou aquele tratamento, né? Captou aquela doutrinação também como encarnada. E aí, o Zé Marques Garcia começou a encontrar as explicações para um punhado de dúvidas que ele tinha, porque ele tinha muita dúvida, né? E também para muitos acontecimentos da sua vida, tá? Porque é isso que nos leva, né? Nós vamos procurar respostas. E ele encontrou naquela reunião e começou a entender muita coisa que ele não entendia. O que ele fez? Né? Ele procurou, olha, a palavra está assim, procurou. Ele procurou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Né? Certinho, ele começou, né? Certinho, ele foi na forma certa, né? Ele começou a estudar a filosofia, né? A filosofia espírita e, ao mesmo tempo, a moral, né? A moral cristã, porque o Evangelho, né, leva à moral cristã, que é os estudos primeiros, eles dizem que são os primeiros estudos que nós temos que fazer. Entender a filosofia espírita, entender a moral cristã, para depois nós fecharmos com a ciência através do Livro dos Médiuns, né? Nós vamos lá no Livro dos Médiuns e entendemos a ciência, né? Então, esse é o caminho que nós temos que seguir. E aí, nesse período de estudo, o Sr. José Marques Garcia transferiu em caráter definitivo para Franca. Aí sim, ele chegou aqui, pisou em solo francano. O que ele fez? Ele alugou uma casa grande que ficava na esquina da General Osório. Então, vamos nos situar, né? Quem é de Franca conhece. General Osório com a rua Campos Sales, né? E ali ele estabeleceu um ponto comercial para que ele pudesse sobreviver, né? Aí vem mais uma lição. Não é porque ele teve aquela grande missão que José Marques Garcia deixou de trabalhar. Então, a lição que a doutrina nos ensina, né, tudo isso é ensinamento, que a doutrina não é emprego, né? A doutrina é uma doação pessoal, uma doação de tempo, uma doação de amor, uma doação de carinho. Você se dá para a doutrina, mas para você sobreviver, você sobrevive do seu trabalho material. E o José Marques Garcia colocou ali um grande estabelecimento. Mas o que ele fez? Como ele estava tão envolvido nos estudos e ele começou a perceber, né, o tanto que a doutrina era consoladora, o tanto que os estudos ensinavam e curavam, porque às vezes nós curamos o espírito, né, e o corpo fica ótimo, né? O José Marques Garcia construiu no fundo dessa casa, né, uma casinha
lá nos fundos do quintal, vamos dizer assim, no quintal da casa, né? E o portão para entrar nessa casinha era na rua Campos Sales, tá? Então, a casa ficava, né, assim, né, entre esses dois cruzamentos dessas ruas, e ele colocou o portão na Campos Sales. E ali ele instalou o primeiro núcleo espírita, tá? Aí sim nós podemos falar que é o primeiro núcleo espírita, que se chamava Centrinho do Soseca. Centrinho do Soseca, né? E aí, nesse Centrinho do Soseca, ele começou a desenvolver atividade de assistência, né? E também começou a trabalhar no campo da mediunidade. Aí sim o Zé Marques Garcia, né, desponta na doutrina espírita, né? Então, foi assim que tudo começou. Ângela, até eu vou fazer um gancho com uma outra pergunta. Você poderia comentar sobre as mediunidades do senhor José Marques Garcia? Sim, o Zé Marques Garcia, nós sabemos que ele, né, ele teve, como sempre, né, ele teve a mediunidade, porque, gente, é incrível, mas se você for ver, se você for ver Chico, Eurípides, Divaldo, José Marques Garcia, gente, os dons mediúnicos que eles vieram é um leque. Todos eles tinham, era um leque, sabe? O Chico foi bem novo que esse leque começou a se abrir, né? O Divaldo também, quem assistiu o filme ou leu a história do Divaldo, ele era pequeno. O Eurípides foi com o passar do tempo que esses dons vieram à tona. O senhor José Marques Garcia tinha, né, os dons, mas eles foram se desenvolvendo, por isso que a gente fala, né, desenvolvimento, né, graças ao trabalho de assistência, graças aos trabalhos que é realizado e aos estudos. Por isso que nós falamos, nós, da doutrina, não formamos médiuns. Não tem como você formar médium e nem fazer a pessoa virar médium. Você faz a mediunidade que está lá guardada vir à tona para o trabalho. Através dos estudos e através dos trabalhos, nós chamamos trabalho para o bem. Quais eram as mediunidades de Zé Marques Garcia? Ele tinha a mediunidade de cura, tá? Ele tinha a mediunidade de receitista. Com isso, ele atrelou essa mediunidade com o estudo da homeopatia. Olha, igual Eurípides, né? Eurípides não era médico. Eurípides estudou a homeopatia em caráter profundo para curar a mãe. E o Zé Marques Garcia também estudava homeopatia, tanto é que ele criou aquela farmacinha, né? Que lá na Nova Era, né, existe a farmacinha lá, né? Para atender os necessitados. Ele tinha a clarividência, ele tinha a audiência e ele tinha a psicografia. Mas vendo, estudando, lembrando do Livro dos Espíritos, o Zé Marques Garcia também tinha o desdobramento, porque ele se encontrava com uma personagem quando ele dormia. Então, ele também tinha esse dom, né? Ele era orientado em sonhos, né? Então, era diretamente, quando ele se desdobrava, né, durante o sono, ele se encontrava com essa personalidade, com essa entidade, né? E aí, por isso que desde pequeno ele tinha seus sonhos e não encontrava respostas. Ele nunca sabia explicar. Aí depois, com os estudos, por isso que eu falo, o estudo é tão importante, ele passou a entender e passou a ter uma explicação dessa presença constante
dessa entidade de branco, que se apresentava de branco, né? Dizem que era de hábito branco e era reluzente, brilhava essa roupa, né? Que sempre se apresentava orientando e aconselhando o Zé Marques Garcia. E aí o Zé Marques Garcia passou a chamá-lo de varão de branco, tá? E quando ele começou a estudar, essa entidade passou a ser o guia mais direto do Zé Marques Garcia, né? Então ele foi orientador da mediunidade do Zé Marques Garcia e nunca teve a identidade verdadeira revelada. Então, simplesmente varão de branco. E nem precisa, né? Por que saber quem é que está orientando? Olha, não precisava. Olha o Zé Marques Garcia ensinando para nós, para não ter curiosidade, de ficar sabendo, quem que é? Qual que é o nome? O que que foi? O que que fez? O Zé Marques Garcia nunca perguntou quem ele tinha sido, né? Quem ele era. Ele simplesmente deu um nome, né? E esse espírito, né, sempre estava presente na vida do Zé Marques Garcia, sempre trazia uma solução quando ele tinha um problema sério, né, e que ele tinha que resolver alguma coisa e como fazer, como se portar, e lá vinha esse espírito, né, e trazia para o Zé Marques Garcia todas as respostas que ele precisava. Tá? Então, é assim que era a mediunidade de Zé Marques Garcia. Muito bonita a mediunidade dele, né? Ângela, eu estou aqui, estou com as perguntas, mas eu vou fazer uma que está aqui, porque eu sei que você vai explicar ela muito bem, explicadinho, e o relógio não para. Eu fico aqui preocupada. O relógio não para, eu também estou olhando no relógio. Porque, olha, essa questão aqui, porque a gente não tem muito conhecimento, né, de comunicações do seu José Marques Garcia depois de desencarnar. Eu falo que o seu José Marques Garcia foi de uma humildade, de uma simplicidade, um trabalhador anônimo, firme, forte no seu trabalho, sempre trabalhou quietinho no seu canto, que era aqui Franca, não é? Essa questão de humildade dele é bem clara. Então, nós temos o livro Ceareiro de Volta, onde nós podemos avaliar a magnitude deste espírito, que na última encarnação nós conhecemos como o seu José Marques Garcia, onde há uma mensagem ditada por ele que convida a família espírita a um movimento de união fraterna. Ele diz que o espiritismo é a religião das almas conscientes. Conscientes. Você poderia explicar essa mensagem para nós? Então, esse livro é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? E lá nesse livro, né? É maravilhoso, acho que todo mundo deveria conhecer esse livro. Ele mostra essa grandeza do Zé Marques Garcia, né, como espírito, nessa última encarnação dele, mas também nos traz muitos ensinamentos, tá? Um dos ensinamentos que você mesmo acabou de falar é quando ele afirma, né, que o espiritismo é a religião das almas conscientes. Ora, Zé Marques Garcia fala, espiritismo é a religião das almas conscientes. A Antonieta Barini sempre falava uma frase para mim, né, porque eu era pupila dela, que a função da casa espírita era evangelizar almas. O que é evangelizar? Fazer as almas ficarem conscientes, ou seja, os encarnados ficarem conscientes da grande responsabilidade. Então, Zé Marques Garcia deixou esse legado que nós não podemos, e acaba esquecendo, né, Tânia, né? Porque fica preso nos fenômenos ainda, tal, esquece que nós temos que conscientizar almas, né? Então, que os princípios espíritas eles vão evoluindo conforme
aquelas pessoas que abraçam a doutrina também evoluem. Isso o Zé Marques Garcia tinha como meta. Ora, se você pega um grupo e ele vai evoluindo, o comportamento vai se modificando. A tendência é ficar diferente, né? E que ele também ensinou e vai nos ensinando que no Espiritismo não tem fronteiras, não tem esse negócio da cidade, que o centro fulano é melhor do que o centro ciclano, não existe isso. Zé Marques Garcia defende, né, até hoje, no plano espiritual, que todas as casas, todos os centros, né, eles têm o seu papel importante na doutrina. É isso que nós temos que ter, né? E ele foi nos ensinando, né, até hoje ele nos ensina também, que uma das metas nossa, como, né, abraçamos a doutrina, é que nós temos que ter respeito às convicções alheias. Tá? Isso é uma coisa que o espírita tem que ter, respeito, respeitar as convicções alheias. Né? Aí eu vou lá em Emmanuel, respeitar todas as filosofias religiosas, porque cada uma tem o seu princípio. E nós temos que procurar o princípio lá no fundo, o que está querendo, e não ficar pichando. E eu, sabe, às vezes eu fico triste, eu acho que o Zé Marques Garcia também fica muito triste de ver os espíritas, dentro de uma casa espírita, falando da religião católica. Se todos vieram de lá, inclusive ele. Não foi isso que ele ensinou para nós. Ele ensinou que nós temos que respeitar e ver o progresso que vai evoluindo conforme as pessoas evoluem, né? Que nós temos que tirar dentro de nós todos os preconceitos, né? Espírita tem que tirar preconceito, né? Principalmente o preconceito religioso, né? E uma coisa que é difícil de aprender, ter compaixão com os erros alheios, né? E desenvolver em cada um de nós o tribunal mais severo que nós possamos construir com as nossas próprias faltas. Aí sim, eu tenho que ter um tribunal severo comigo e não com a Tânia. Né? Isso é o que mostra esse livro, que mostra na mensagem que ele deixa lá. Né? Ele nos mostra também, que eu achei maravilhoso, que eu falo, nossa, vem de acordo com aquilo que eu penso, que a Terra não é um vale de lágrimas, né? Só que as pessoas ficam reclamando, né, de que se passa, só reclama, né? A Terra, gente, é a escola mais linda que nós temos para a nossa experiência carnal, né? Ela é uma linda escola, que na Terra nós aprendemos, nós crescemos, né? Então, para ele, a Terra não é esse vale de lágrimas, né, que ficam, como fala, né? Ficam definindo, né, como algo tão ruim, né? Então, é assim que Zé Marques Garcia é visto, né, como esse grande espírito. Se nós formos falar de tudo que ele, né, eu peguei alguns pontos principais assim, Tânia, porque senão, igual você falou, né, 1 hora é pouco, 40 minutos é pouco para falar do que ele nos deixa. Mas esses são os grandes princípios dele, né, como encarnado e hoje como desencarnado também, né? É verdade, Anjo, porque a gente fica tão entusiasmada, né? A gente recebe uma energia tão boa. Mas, assim, para a gente poder fechar a nossa reunião, Anjo, dizem, eu não sei se é fato ou se é fake, que o senhor José Marques Garcia dizia que fracassou em 3 reencarnações passadas. Uma, que ele foi um sacerdote, um padre. A outra, que ele foi um médico. E a outra, que ele foi um mendigo. Você poderia comentar para nós sobre esse fato? Se é mentira, se é verdade? Não é fake, não, né? Hoje nós não falamos se é verdadeiro ou falso, nós falamos se é fato ou fake, né? Para todo mundo entender. Não, realmente era fato.
tá? O varão de branco, né? Ele teve vamos falar, essa revelação, né? Que ele tinha falhado, tá? Nas 3 últimas reencarnações dele, que é o sacerdote, médico e falso mendigo. Falso mendigo não precisa nem ficar sabendo, nem falar o que era, né? A gente já sabe o que ele fez, né? E que ele teria, sim, que se reabilitar. Olha que interessante, ele tinha que se reabilitar dessa escorregada que ele deu. E aí, como que ele ia se reabilitar desses velhos hábitos? Gente, aí que vem o ensinamento maior da doutrina. Nem tudo se paga com sofrimento. Zé Marques Garcia pagou os seus velhos débitos com amor, com trabalho, né? Mas ele teve uma vida... Não, ele teve aquela vida, né, cheia de decisões diferentes, de fatos e de obstáculos, justamente para ele crescer e fazer a lição certa, né? Então, ele teve que fazer como? Desempenhando funções, né, aqui como encarnado, que o levava a quitar esses débitos. Na função, né, do médico, né, que ele falhou, ele desempenhava uma função de médico, sim, encarnado, né? Como que ele desempenhava? Quando ele desenvolveu o atendimento às pessoas que ele procurava, e nós sabemos que principalmente as pessoas doentes, né, doentes da mente, doentes da alma, né, com seus males físicos e morais. Ali ele estava desenvolvendo a função de médico, né? Porque essa é a função do médico. O que o médico tem que fazer com o paciente? Ele tem que ajudá-lo, né, nos seus problemas físicos, mas tem que ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que dê confiança no seu paciente. E não fique cobrando, e se tiver que fazer por amor, né? Então, ele fez, né, com aquela farmacinha que ele criou, tudo isso, né? Por que ele quis trabalhar na homeopatia? Porque ele tinha conhecimento, né? Ele tinha conhecimento. A partir do momento que ele tinha conhecimento, ele foi exercer a profissão, né, de médico das almas. Eu falo que ele seguiu o exemplo do Cristo, o médico das almas aqui em frente. Agora, como sacerdote, né? Como sacerdote, né, ele teve que realmente divulgar os ensinamentos eternos e corretos do Cristo. Tá? Por isso que eles falam, né, que se nós estamos na doutrina, muitos de nós exercemos funções em alguma existência nesse contexto de evangelizador católico. E a gente falhou lá como evangelizador, né? Quantos de nós não fomos sacerdotes na Inquisição Católica? E agora estamos na doutrina espírita. Falhamos, né? E o Zé Marques Garcia também falhou como sacerdote. Ele não divulgou de forma correta os ensinamentos eternos do Cristo. E aí ele veio, né, como um grande espírita, né, que aí ele colocou em prática e ensinou. E como mendigo, né? Como que ele cumpriu esse débito? Nós sabemos que, na época, ele era responsável por 200 de hospitalizados no asilo. Na época era asilo do Allan Kardec, né? E eram quase 200 pessoas com problemas mentais. E o Zé Marques Garcia nunca teve o constrangimento de sair pedindo para as pessoas doar. E ele nunca teve constrangimento de distribuir tudo que ele ganhava para os indigentes, né, que eram recolhidos no hospital. Então, no livro da Antonieta Barini, ela tem uma passagem que ela diz o seguinte, que até nós podemos até fechar
né? Ele fez mais coisas, gente. O José Marques Garcia trabalhou muito mais, né? Não foi só para o hospital, não. Não vamos esquecer também que ele fundou, né, a gráfica, né, a Nova Era, e ele fundou porque tinha os opositores que brigavam com, né, com os espíritas. E aí o Zé Marques Garcia, com aquele grupo, resolveram criar alguma coisa que esclarecesse. Olha como que ele tinha, eu falo que ele era atirado, né? Mas ele não tinha lugar para imprimir, não tinha lugar para fazer nada. O que ele fez? Ele fez uma dívida e colocou para funcionar em 1926, 1927, nesse período, a gráfica Nova Era, né? Então, ele trabalhou. Antonieta Barini diz o seguinte, voltando às reencarnações. José Marques Garcia pediu esmolas, sim, mas para os doentes e para os seus pobres. E dignificava, né? Quer dizer, aquelas pessoas que o criticavam, ele crescia perante aquelas pessoas, porque ele pedia sim, ele não tinha constrangimento de pedir, né? E nós temos. Nós ainda não estamos, quer dizer, ele fez os ensinamentos, mas nós temos. Se alguém falar que não tem, eu falo que não, mas nós temos sim, né? José Marques Garcia era aquele sol que aquecia os corações, ou seja, como ensinador, como sacerdote, né? Vamos falar, como aquele evangelizador presente. Ele era aquele sol que aquecia os corações de quem convivia com ele. E quem convivia realmente, sabe? Eu falo que nós não tivemos o prazer de conviver com ele, mas eu imagino a energia que ele irradiava, né? E ele esclarecia a todos a causa das aflições, né? Aí nós vamos lá nas bem-aventuranças do Cristo, né? Que nos mostra tudo isso, né? Como médico, ele curava, sim, corpos e mentes enfermas e conduzia ao equilíbrio ou à dignificação que a doença pode trazer. Olha outro ensinamento. Se não há cura, nós vamos fazer a pessoa se sentir feliz, se sentir, como diz, abençoada por ter essa doença. Esse é o nosso papel. É o papel da doutrina, né? E rapidinho, eu me lembro do meu caso aqui em casa, né? Meu marido, Fernando com Parkinson, ele fala para mim, né, que ele está tendo a oportunidade de dar uma limpada no espírito, né? Então, a doutrina aqui dentro de casa trouxe o equilíbrio. Quer dizer, é isso que nós temos que fazer. Trouxe o equilíbrio e fazer com que a pessoa que é doente, se ela não se cura, ela saber que ela está sendo abençoada para limpar um pouco as suas doenças espirituais, né? Então, ele fazia isso como médico, com uma grandeza, né? E ele auxiliava as almas, mostrando a todos a confiança que nós temos que ter na bondade divina, né? Então, esse era a falha das reencarnações passadas, fez José Marques Garcia virar, né, a página e nos trazer tudo isso, né? Eu falo que eu fico assim, eu vou aprendendo, né, com esses grandes exemplos. E Antonieta Barini termina lá a biografia dizendo que esses nomes, né, como José Marques Garcia, não pode ficar só o nome de uma rua, o nome de uma escola, o nome de um hospital ou o nome de um centro espírita. Ele tem que passar a ser exemplo, tá? E sempre lembrados. Ou seja, nós temos que aprender com eles, né? Então, eu agradeço, sim, mais uma vez, essa grande oportunidade que eu tive de reviver, de estudar novamente
a vida do José Marques Garcia nesses pontos mais principais. Obrigada de coração à espiritualidade e obrigada, José Marques Garcia, né, que deve estar assim, fazendo com que eu seja uma grande estudiosa e, né, falando, olha, minha filha, você também tem que trabalhar um pouco. Obrigada, Tânia. E obrigada, Tânia. Ai, Ângela, nós que agradecemos, Ângela, foi muito bom, porque eu falo assim, é uma forma da gente ver esse espírito, né, esse espírito homem que esteve aqui conosco, que trabalhou, que sofreu, para poder realizar um trabalho, né? E a gente, que coisinha, a gente já, não vou fazer, deixa para lá. Olha, Ângela, eu estava aqui pensando, a gente precisa conversar, você voltar uma outra vez, para apresentar para nós sobre a Dona Antonieta Barreto. Esse espírito que veio também, que Vou trabalhou. começar a estudar, vou começar a pesquisar Antonieta Barini. Então, né? Porque nós vou ficar muito feliz. Antonieta Barini foi um marco. Ela foi um marco também dentro da nossa casa, Tânia. Foi um marco. Quem conviveu com ela sabe. Uma grande evangelizadora. Nossa, sensacional. Nós precisamos conversar sobre Dona Antonieta Barini, viu? Sim, vamos pesquisar sobre Antonieta Barini. Então, ó, vamos aí, hein? Vamos aí. Mas foi ótimo, viu, Ângela? Foi ótimo, Gratidão imensa, bem. Agradeço de coração, Tânia. A todos vocês, né, pela paciência, por tudo, pelo amor, pela energia que vocês emanam, por tudo que chega até mim, né? E que a gente continue. Nossa gratidão. Nessa luta. Muito gratidão. Obrigada, Ângela. Obrigada, Tânia. Meus amigos, como eu disse que nós estamos na última segunda-feira do mês de maio, nós já estamos em junho, metade do ano já está se indo embora, né? E no mês que vem, nós teremos na segunda-feira a nossa amiga Iraídes, né? Que vai estar aqui comentando o Evangelho para nós. Na segunda-feira, a Ângela, que faz aí o estudo das obras de André Luiz, nós vamos ter um mocinho, estudante de medicina, o senhor Pedro Amato, que ele vai falar sobre a glândula pineal nas obras de André Luiz. Beleza. Então, deixa aí o convite. Vou trazer o grupo Esse menino tem, se eu não estou enganada, acho que ele tem 20 e poucos anos, mas é um espírito assim, estudioso também, então eu quero fazer esse convite. Tá bom. E na terceira segunda-feira do mês de junho, nós vamos ter também um jovenzinho aqui, o Álvaro. Álvaro não, o Estevão, que é o filho do Álvaro, que já esteve aqui conosco. Nós precisamos colocar esses moços para trabalhar, divulgar a nossa doutrina. Esses moços estão cheios de coisas aí, boas para passar, e a gente tem que dar essa oportunidade. Eu estou com um projetinho aí, estou correndo atrás de trazer essa turminha nova para comentar o Evangelho, porque eles têm muita coisa boa, né? Eles têm que ter oportunidade. Então, e na última segunda-feira, geralmente é destinada ao uso intermunicipal de Franca, né? Então, está aqui o nosso convite. Muito obrigada, né, gente? E agora, para a gente poder finalizar, enquanto o Adalto vai organizando ali também, para fazer a nossa oração final, vamos agora sintonizar com esses bons amigos que estão no nosso lar, visitando cada lar que está aqui conosco agora, os que estarão posteriormente, pois a espiritualidade não para. Então, vamos ligar o nosso pensamento com Jesus, com a espiritualidade amiga, com os espíritos protetores dos nossos lares, para que nós possamos vibrar num clima de paz, de amor, de fraternidade. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos do Nordeste,
que estão passando por um aprendizado difícil, mas que eles possam ter força para passar esses momentos. Pedimos pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, aqueles que estão envolvidos com drogas, para aquelas mãezinhas que choram pelos seus filhos. Senhor, abençoe a todos, abençoe o nosso lar, fluidifique a nossa água com o medicamento que os nossos corpos espirituais tanto necessitam e que refletirá no nosso corpo material. Só temos gratidão, Mestre, gratidão imensa por mais uma oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Seu Adalto. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada ao bebezinho, a dona Shirley, aos nossos amigos que estão aqui conosco, né? Gratidão imensa, que nós possamos ter uma semana muito abençoada, pois Jesus, nosso Mestre querido, os nossos espíritos protetores estão sempre conosco, nos amparando, iluminando os nossos caminhos e nos carregando naquelas horas mais difíceis. Então, um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada, Ângela, em especial. Eu que agradeço, Tânia. Obrigada por tudo. Obrigada, Ângela. Obrigada.